gente começar a ter tempo, tá certo? Então vamos lá. Olha só, meninas. Hoje, qual é a minha ideia, né? Semana passada nós trabalhamos a parte de sistema de equações, né? Inclusive, a gente começou a trabalhar álgebra com a equação do primeiro grau. E aí agora eu quero introduzir junto com vocês aqui a parte de função afim. A minha ideia era o quê? Era voltar para a parte aritmética, vendo razão e proporção, enfim. Mas eu acho que agora vocês já estão com um ritmo legal de álgebra, e aí eu vou introduzir função afim, e depois eu volto para a parte de aritmética de novo, para a gente trabalhar essa parte de razão e proporção, que é regra de três, tanto a simples quanto a composta. Depois a gente vem trabalhando a outra função, que vai ser função quadrática, então eu vou ficar sempre variando, viu, gente? Entre álgebra e aritmética de novo, porque eu acho mais legal assim, porque pelo menos tira um pouco o peso de a gente só ficar em álgebra, 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 sem parar. Aí depois a gente vai tentando dar uma mesclada, depois a gente vai ter que voltar de novo para ver a parte de porcentagem, enfim, certo? Para ficar sempre essa divisão assim. Uma hora vem matemática mais algébrica, mais densa, aí outra hora já vem a matemática mais tranquila. É bom que a gente já usa para ir respirando, viu? Esses momentos assim que a gente for trabalhar a matemática mais aritmética. Beleza? Aí hoje, ó, meninas, lindas do meu coração, separei função afim. Aí, antes que vocês me perguntem, função afim vai ser aquela função que vocês aprendiam no colégio e o professor chamava de função do primeiro grau. Gente, essa daqui é a função mais simples que a matemática vai ter. E assim, vocês podem me perguntar, professor, mas o que é que significa função? Gente, função é a capacidade que você tem de modelar um certo problema matematicamente. Vamos supor, olha só, pronto, quase todos os casos que a gente vive podem ser modelados, ou seja, podem ser representados como sendo uma função. Por exemplo, vamos supor que a Ana Carolina vai ao mercado e nesse mercado ela vai comprar, sei lá, pão, tá certo? E vamos supor que aqui, olha só, vamos supor que Ana ela vai comprar um pão e o valor de cada pão, eu vou botar aqui, ó, valor unitário de cada pão seja, sei lá, 25 centavos. Vamos colocar aqui um valor fictício. Olha só, se Ana está comprando um pão e cada pão é 25 centavos, o valor final que Ana vai pagar vai ser quanto? Quem arrisca dizer? Um pão, cada pão, 25 centavos, quanto é que vai dar a conta dela no final? Se ela for comprar só um pão, então é 25 centavos. Muito bem, isso mesmo, ó, tá vendo? Ela vai pagar no final 25 centavos. Agora, se ela comprar dois pães, ela vai pagar quanto? Se o valor unitário é 25 centavos. 50. 50. Muito bem, 50. Agora, vamos supor que ela decida do nada comprar quatro pães. Quanto é que ela vai pagar? R$ 1. R$ 1, muito bem. Aí, se ela comprar, vamos botar aqui, cinco pães, cinco unidades de pães, ela vai pagar quanto? 1,25. Muito bem, 25. Vocês estão percebendo aqui que o valor final está aumentando de acordo com a quantidade de pães, concordam comigo? Então, quanto mais pão a Ana está comprando, mais caro ela está pagando. E aí, se vocês perceberem, o valor final, para vocês fazerem o valor final, vocês concordam comigo que vocês estão pegando a quantidade de pães, ó, quantidade de pães e estão multiplicando isso mentalmente com o valor unitário. Olha, com o valor unitário de cada pão. Vocês concordam comigo? Não é, né? Isso aqui que vocês estão fazendo. Vocês pegam a quantidade de pão, a unidade dela, e vai multiplicar pelo valor da unidade. Então, percebam aqui que a gente vai ter um valor fixo, que vai ser o valor unitário, e a gente vai ter dois valores aqui que vão variar, e um depende do outro, ou seja, o valor final depende da quantidade de pães. Então, vejam só, seguindo por essa lógica, porque percebam aqui, ó, quando Ana comprou um pão, vocês fizeram assim, ó, vocês pegaram o número, ou seja, a unidade, que foi um pão, e multiplicado pelo valor unitário, que foi 25.
Com 2 pães, o que vocês fizeram? Vocês pegaram 2 pães e multiplicaram pelo preço unitário, 25 centavos. Com 4 pães, vocês fizeram do mesmo jeito. Pegaram 4 pães, multiplicado por 0,25 e assim por diante. Então, gente, se eu dissesse aqui que Ana ia comprar uma quantidade X de pão, e cada pão sairia ali por 25 centavos. O valor final que ela ia pagar ia ser quanto? Seguindo essa mesma linha de pensamento. X A mesma vezes lógica. 0,25. Muito bem, x vezes 0,25, tá vendo? Que eu posso escrever também como sendo 0,25x. Então, essa daqui, meninas, vai ser a função que tu modelou a compra de pão de Ana, tá vendo? Então, tudo, por mais simples que seja, você vai, sei lá, em um posto de gasolina, e você vai abastecer o seu carro, a sua moto. Aquilo é uma função afim. Você vai ao supermercado, até comparação de preço, gente, comparação de preço. Quando você vai fazer assim, tipo, beleza, eu quero sair com os meus amigos, quero dividir aquele valor, até isso, até a divisão do lanche, a gente pode modelar em forma de função. Então, tudo que está ao nosso redor é função. A mais utilizada, função afim, porque é a mais simples. Mas significa que eu só tenho função afim? Não. Eu posso modelar as situações de vida nas mais diversas funções. Função afim, função quadrática, função exponencial. Lembrem-se que quando a gente estava falando de pandemia, que eu já não aguento mais, assim, eu traumatizei desse assunto pandemia. Mas, assim, quando a gente falava de pandemia, de infecção, de vírus, da Covid, a gente estava falando de função exponencial, porque percebam que uma pessoa, cientificamente falando, né, ela infectava outras 5 pessoas. As 5 pessoas infectariam 25, 25 infectariam 125 e assim por dentro. Então, ia subindo, né, exponencialmente. Aí você tem também a função logarítmica, enfim, tudo que está na nossa vida, ao nosso redor, pode ser modelado como função afim. Então, essa, gente, é uma habilidade que vocês precisam, tá certo? Então, olha só, o valor final, gente, aqui, ó, que eu vou chamar de V, tá certo? Pode ser escrita de forma genérica como sendo 0,25x. E x vai ser a quantidade, ó, a quantidade de pães que ela vai comprar, a unidade, tá vendo ali? Ei, não é, ei, não é isso, velho. Ei, mas o pior, Laísa, é que a partir de hoje você vai começar a notar que tudo, Laísa, tudo, tudo, tudo na sua vida, você vai ver que existe uma modelagem, ou seja, existe uma lógica matemática por trás daquilo. O pior é que é verdade, até porque um dia desse eu tava comparando com física. Nossa, nessa hora quase que eu enlouqueci, que eu falei, não, não é possível, não, que eu já cheguei nesse nível de estar comparando uma coisa tão simples com física. Eu fiquei, não, Ei, Laísa, meu Laísa, Deus. Laísa, esse fato histórico, ele chega para todo mundo, viu? Ele chega. Ele chega e às vezes a gente até se odeia, né, Laísa? De estar fazendo essas análises, né? Fica, meu Deus, era só um negócio simples, e eu agora tô, tipo assim, meu Deus, eu agora tô, tipo assim, vendo, tentando aplicar o que eu estou estudando na minha vida real, socorro. Eu mesmo sou assim, gente, tudo meu, assim, eu sempre quando acontece alguma coisa, eu tento enxergar física, química, a matemática naquilo ali, sabe? Eu tento muito. Até as ciências humanas também, a gente consegue aplicar muita coisa, viu? Mas, gente, é isso aqui, tá vendo? Ó, eu peguei um valor e eu modelei aqui, tá vendo? Isso aqui é função, gente. E tudo aqui é isso mesmo, velho. Que ódio. Mas vocês viram, né, aqui? Agora, olha só, meninos, eu não quero que ninguém comece a modelar isso daqui, não, tá? Isso aqui foi só um exemplo para vocês verem lá que função é uma coisa muito prática. É uma coisa do nosso dia a dia mesmo, viu? Muito do nosso dia a dia. Mas para a gente começar engateando mesmo, com calma, tá? Eu quero falar com vocês aqui sobre uma coisa que na matemática a gente chama de lei de formação. Ai, professor, o que é que danado vai ser essa lei de formação? Gente, simples. Lei de formação é a cara, ou seja, a característica daquela função. Então, a partir de hoje, toda vez que a Ana Rosena olhar para uma expressão matemática, ela vai conseguir, ela vai ter a capacidade de dizer se aquilo ali vai ser uma função afim, se vai ser uma função quadrática, se vai ser uma função exponencial e assim por diante.
Tá certo? Então, gente, olha só. A cara da função afim vai ser essa daqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Lembrando que esse a e esse b são quaisquer números. Lembrando, claro, esse a aqui, ele só precisa, gente, ser diferente de zero, viu? Mas ele pode ser todo mundo, só não pode ser zero. Porque se ele for zero, aí não é função afim, tá? Não vai ser função afim, mas de resto ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 100, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 1 bilhão, não importa. Ele pode ter qualquer valor. E o B, do mesmo jeito, tá, gente? Não existe nenhuma restrição para esse B. Ok? Então, ó, outra coisa também que eu preciso que vocês anotem aí no caderninho de vocês, que esse f de x, gente, eu posso substituir ele por y, viu? Porque esse f de x é só para você dizer que é uma função, olha só, uma função de x, que depende da variável x. E variável é letra, tá, gente? Letra que vai mudar, percebam. Variável é uma coisa que fica mudando, não é uma coisa estável, é uma coisa instável. Então, dependendo do valor de x, você vai ter um valor de y específico. Isso que é função. Então, lá isso eu posso escrever assim, ó, essa lei de formação. Y é ax mais b, beleza? Depois a gente vai estudar o nome do A, ou seja, como é que a gente chama ele matematicamente, o nome de B, a função do A, a função do B. Mas hoje eu só preciso que vocês lembrem da lei de formação e a identificar quem é o A e quem é o B, independente de quais sejam esses nomes. Então, olha só, meninas, se liguem aí, viu? Que toda vez que eu perguntar para as senhoras quem é o A, vocês já vão olhar aqui, ó, para quem está do lado do X. Agora, cuidado, quem está do lado do X, junto com o seu sinal. E o B, ele vai ser o termo que está sozinho, ele vai ser o termo independente da nossa função afim. Por exemplo, olha, eu tenho aqui, y é igual a 2x mais 6. Olha, a partir de agora, vocês vão olhar para essa expressão e vocês vão dizer, caraca, isso daqui, sem dúvidas, é uma função afim. Porque você tem um y sendo igualado a uma expressão que você tem um x do outro lado. Então, isso vai ser uma função afim, uma função do primeiro grau. Que, meninas, eu posso também dizer, né? Porque essa função afim, ela pode ser chamada de função do primeiro grau, mas ela também pode ser chamada de função linear, viu? Diga aí, Laísa. Então, função afim também estava fazendo parte das que a gente já estudou semana passada, tipo aquelas equações ali estavam parecidas. Era isso? Isso mesmo, ó, porque ela não pode ser chamada de função do primeiro grau. Aí o que a Sim, gente viu foi a equação do primeiro grau. primeiro grau. Muito bem. A diferença, Laís, era que lá, para ser equação, a gente ia igualar ele a zero. E a função, a gente já não está igualando a zero, a gente está igualando a y. Tá vendo? Essa é a única diferença, porque aqui a gente está estudando de forma geral, e lá era específica. A gente queria que a equação, que a função desse zero. E aqui não, a gente quer saber, né, quais os valores que ela pode ter. São vários, inclusive. Mas, ó, correlaciona muito bem, Laís, é isso mesmo. A gente agora vai estudar aquilo, só que com um nível um pouquinho mais alto. Beleza? Então, gente, me ajudem aí, por favor, a identificar nesta primeira função quem é o A e quem é o B, por favor. Quem seria O o A? A é 2x e B é 6 positivo. Muito bem, isso mesmo. Aí, ó, cuidado aí que toda vez, né? O A é apenas quem está ao lado do X, viu? Nunca vejo um X, não. O X é só ali para dizer que é a função. Agora, nessa nossa segunda, quem seria o A, quem seria o B? 5xa e B menos 2. Isso aí, muito bem, tá vendo? Muito bem, meninas, porque, ó, lembra sempre que a gente tem que pegar aqui a identidade numérica, ou seja, o sinal. Então, essa é nosso terceiro caso aqui, quem é A e quem é B? A é menos 2x e B é menos 4. Muito bem, isso mesmo. No caso, o A é menos 2 só, né? Porque o X a gente não vai contar, viu? Aí, quem seria o A e quem seria o B aqui? Nesse O A último caso. é 1 e 8. 1 e Muito o bem. B é o 8. Muito bem, isso mesmo. Perfeito, tá vendo? Porque, ó, gente, quando não tiver ninguém ao lado, né, não tiver aparecendo ninguém do lado do X ali, a gente vai dizer que ele é um 1.
tá certo? O elemento neutro. Então, a gente aprendeu como é que faz para identificar aqui esses caras. Se eu botasse esse outro caso aqui, meninas, ó, y é igual a 9x menos 3/2. Eu quero que vocês me digam quem seria o A e quem seria o B nesse caso aqui. O A é 9 e o B é menos 3/2. Muito bem, isso mesmo, perfeito, tá vendo? Porque tanto A quanto B podem ser quaisquer valores, inclusive negativos e decimais ao mesmo tempo. Facinho, né? Tranquilo demais, cara. Isso aqui é uma delícia, não tem para onde correr. Isso aqui é muito fácil da gente identificar. E aí, agora, o que é que eu quero? Eu quero ensinar vocês a construir os gráficos dessa função. Para que a gente, Rosena, primeiro identifique qual é o gráfico, porque o Enem, ele vai querer que você identifique qual é o gráfico, diga a que função pertence aquele gráfico, e muitas vezes vai te perguntar ali uma informação específica sobre ele. E você precisa saber construir esse gráfico. Tá vendo? Pois é, mas Laísa, vamos ver aqui que é a coisa mais simples e, assim, maravilhosa da vida. Eu espero que vocês gostem tanto de função afim quanto eu gosto. Porque, assim, vocês vão perceber que a gente está aprendendo devagarzinho, da maneira correta, não tem segredo, são questões bem fáceis. Nada, Anne, tranquilo, viu, Gabi? De boa. Vamos lá, então, ó. Gráfico, eu estou pedindo assim, construa o gráfico da função a seguir. Gente, toda vez que eu pedir para vocês construírem o gráfico, vocês sempre vão montar uma tabelinha muito simples. Então, ó, a tabelinha sempre vai ter duas colunas, ou seja, ó, eu construo a tabelinha assim, tá vendo? Ó, e coloco duas colunas, ou seja, divido a tabela em duas partes. Tá vendo? Em uma parte, meninas, vocês vão colocar o valor de x e na outra vocês vão colocar o valor de y. Tá vendo? Então, ó, vamos lá, professor, beleza. O que é que eu faço ali com o valor de x, professor? A gente sempre vai pegar, gente, no mínimo 3 pontos. Ou melhor, no mínimo 2. Eu gosto sempre de fazer 3, porque com 3 pontos a gente tem certeza de como é que vai ser aquele gráfico perfeitamente. Ah, professor, e agora, como é que eu vou escolher esses 3 pontos? É só escolher 3 valores quaisquer para x. Só isso. Mas, assim, eu gosto de sempre fixar os valores de x como sendo esses daqui, ó, porque aí eu pego valores negativos e positivos. Eu sempre gosto de fazer assim, ó, dizer que o x vai ser -1, que o x vai ser 0 e que o x vai ser 1, tá vendo? Então, toda vez eu gosto. Ah, e quer dizer que Rosina não pode dizer que o X vai ser, por exemplo, 4, 5 e 6. Pode, mas eu gosto de pegar -1, 0 e 1, porque com esses valores eu consigo tanto abarcar a parte negativa, quanto a parte neutra, quanto a parte positiva, tá vendo? E agora, meninas, que eu determinei o valor de x, eu tenho que determinar o valor de y para cada uma delas. Só que y, coisas lindas, eu sei que não é x mais 1, então agora eu vou ter que substituir. Tá vendo? Então, nesse primeiro caso aqui, ficaria assim, ó, no lugar de x, eu vou botar o -1, tá vendo? Então, o y... Victor, Oi. volta um pouquinho. De onde tu tirou o -1 ou você só escolheu esses Pronto, números? pronto, eu só escolhi, viu? Aleatoriamente. Mas aí, como eu disse para vocês, eu gosto de escolher sempre esses 3 valores. Porque aí eu tanto consigo abarcar o que está negativo, quanto o que está neutro, que nesse caso seria o 0, quanto o que está positivo, que seria o 1. E Tá o Y, vendo? como ficaria? Pronto, aí o y vai depender sempre do valor de x. Aqui, tá vendo? Ó, você sabe que a função, ó, porque eu quero construir o gráfico dessa função. Então, o y vai ser sempre o valor de x somado com 1. Então, fica assim, ó, nesse caso, quando x for -1, o y aqui vai ser igual a -1, que é o valor de x, mais 1. Então, quanto é que dá? -1 mais 1. Quanto é que dá, viu? Esse valor. Muito bem, Zero. isso mesmo. 0, isso mesmo, tá vendo? Ó? Então, ali, eu só dei uma aumentada aqui, viu, gente? Para poder ficar melhor. 0. Tá vendo? Aí, ó, novamente. Agora, o x vai ser igual a 0. Então, o y tem que ser o valor de x mais 1, ou seja, 0 mais 1, que vai dar 1. Tá vendo ali? Vai dar 1zinho. E agora, por último, y vai ser igual ao x, que vale 1,
mais 1, porque ali a gente já tem a expressão. Então, y dá 2. Viu lá, meninas? Digam aí se entenderam agora. Se deu para capital, se ficou alguma informação ali que vocês não entenderam. Me digam aí. Podemos passar adiante? Olha, por Rosena dá para passar, por Gabriele também. As meninas aí, todo mundo confirma que pode passar? Mel ia dar, né? Pronto, pode passar, né? Beleza, então, ó. Então, agora a gente vai ter que construir aqui os pontos. Meninas, os pontos sempre serão criados da seguinte forma. Primeiro, tu coloca o X, depois tu coloca o Y. Isso aqui a gente chama de par ordenado, é um ponto no espaço. Então, o ponto no espaço eu sempre coloco, sempre represento primeiro o X, depois o Y. Então, esse primeiro ponto aqui, vocês concordam comigo que ficaria menos 1 e 0? Ó. Vê se vocês entenderam isso. Menos 1 e 0, porque é um par ordenado. Estou pegando o valor de x e o valor de y. Tá vendo? Isso aqui, gente, o que é que ele vai me dizer, Rosa? Ele vai me dizer assim, ó, que na função afim, toda vez que o x for menos 1, o y vai ser 0. Aí esse segundo aqui ficaria como? Alguém me diz aí, esse segundo. Como é que ficaria o par ordenado dessa segunda parte? 0 e 1. Muito bem, perfeito, isso mesmo, 0 e 1. E por último aqui, como vocês já entenderam, ficariam 1 e 2, tá vendo? E aí, diga aí, Mel. É nisso que já entra o plano cartesiano? É isso mesmo, Mel, perfeito, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Aí eu ia falar agora, Mel, por coincidência. Aí agora a gente vai falar sobre o plano cartesiano que Mel disse pra gente. Plano cartesiano, gente, vai ser esses dois eixos aqui, ó. Esses dois eixos que estarão cruzados, viu? Então, eu sempre vou colocar um eixo na horizontal, ou seja, um eixo deitado, e um eixo na vertical, que ele vai estar em pé. Gente, o eixo horizontal, eu vou dizer que são todos os valores de x. E o que está na vertical, eu vou dizer que são os valores de y. E agora a gente vai ter que pegar esses pontos e jogar aqui, ó, no nosso plano cartesiano. E aí, para isso, gente, eu vou colocar aqui uns números, tá? Vou dizer que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4. E para baixo fica menos 1, menos 2, e assim por diante, tá certo? Porque, pessoal, olha só, onde esses dois eixos se batem aqui, vai ser o 0, tá vendo? Diga aí, Ana. Diga aí, Ana. Ou foi engano? Pronto, vou continuar, viu? Qualquer coisa vocês falem aí, viu? Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Coloquei aqui o eixo, tá vendo? O eixo X e o eixo Y. Onde os eixos se bateram, gente, vai ser a origem, ou seja, vai ser o 0. Aí, para cima do sistema são os valores positivos. Para baixo do 0, que é o sistema, vai ser negativa. A mesma coisa. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Tá certo? E agora a gente vai jogar esses pontos aqui, ó, tá vendo? Primeiro ponto, menos 1 e 0. Gente, menos 1 e 0, toda vez que uma coordenada for 0, é porque aquele ponto vai estar em cima perfeitamente do eixo que você tem. Então, perceba, o primeiro é x, o segundo é y. Então, nesse caso ali, aquele ponto, ele vai estar exatamente em cima do eixo x, bem no menos 1. Então, ele vai estar aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui vai ser o primeiro ponto, o azul. Que eu vou até botar aqui, ó, dizendo que ele é o azulzinho. Aí o segundo ponto agora, povo lindo, vou dizer que é o verdinho aqui, tá vendo, ó? Que tá 0 e 1, x e y. Então ele tem que estar bem em cima do y aqui, ó, em cima do 1, ó. Vai ser esse ponto aqui. E por último aqui agora... Então, Oi? Fabrício, Oi. rapidinho. Quando tem o 0, a prioridade é para não 0, no caso, né? Tipo, a prioridade Isso, é para o outro número. isso aí, muito bem. Aí E ele se vai estar em fosse, cima do que você tem. aí, Oi. se fosse 0, 0, ficaria em cima do eixo, que no caso é Isso, 0. muito bem, isso mesmo. Perfeito, Larissa, muito bem. E agora, ó, esse laranjinha, tá? Que vai ser 1 e 2, ó. Então, x e y. No x vai ser 1, então ele tá aqui, tá certo? E no y, 2. Então, eu vou ter que, ó, ligar esses caras, ó. Tá vendo? O x bem no 1, o y bem no 2. E aqui, ó, vai estar o nosso pontinho.
Hoje foi, Ana, mas tenta aí ver se você consegue. Ou se você já entendeu, aí você me diz. E agora, o que é que a gente vai fazer? Ana, essa tabela aqui, Ana, você vai colocar sempre que o valor de x é -1, 0 e 1, tá certo? E depois você só substitui aqui, ó, na lei de formação, tá vendo? Que ele já vai ter te passado a lei de formação. Daqui a pouco a gente faz um outro exemplo, viu? E você entende direitinho. Agora, meninos, o que é que a gente faz? A gente vai ligar os três pontos, ó. Aí a gente liga os três pontos, beleza. Esse daqui vai ser o gráfico da nossa função afim. Isso, muito bem, não é apenas um valor de referência, isso mesmo. E aí, olha só, meninas, esse gráfico aqui que a gente tem é o gráfico da função x mais 1. Tá vendo? Y é igual a x mais 1. Tranquilo, né? Construção de gráfico, estamos ok, não estamos? Vamos fazer um outro exemplo? Vou passar, viu? Quando terminar a aula, eu já mando esse slide riscado, viu? Agora eu quero que a gente faça, a gente elabore o gráfico dessa função aqui, ó. F de x é igual a 2x menos 1. Lembra do que eu falei para vocês, que f de x eu posso substituir por y, tá vendo? Então eu posso colocar que y é igual a 2x menos 1, tá vendo? Lembrar disso, viu? Tem que tomar cuidado. Aí agora o primeiro passo é o quê, gente? Para construir o nosso gráfico. A tabela. Muito bem, a tabela, isso mesmo, olha. Aí nessa tabelinha aqui, ó, eu vou sempre colocar duas colunas. Aí a primeira coluna vai ser para os valores de x, a segunda coluna vai ser para os valores de y. Aí nesse caso, já vou botar logo a função aqui, para que vocês entendam. Aí veja aí, Ana, se você está entendendo, viu? Num lado, num pedaço, eu boto os valores de x, no outro, boto os valores de y. Quais são os três valores de x que eu disse a vocês, que a gente vai botar como referência? -1, 0 e 1. Muito bem, perfeito. -1, 0 e 1. Perfeito, tá vendo? Então, com esses três valores que já são padrões, que não implica dizer que você vai ter que usar eles sempre, você pode mudar, é você quem escolhe. Eu gosto desses três porque acaba abarcando tudo. Aí agora eu vou ter que substituir ali agora para eu saber quais são os valores de y. Olha. Quando x for -1, o y, nesse caso, fica assim, ó. 2 vezes o x, que nesse caso é -1, menos 1. Vai dar -2 menos 1. Nesse caso aqui, o y vai ser -3. Vê se vocês entenderam isso que eu fiz. Fiz um pouquinho mais rápido, só para a gente dar uma aceleradazinha, viu? Para dar tempo de ver bastante coisa, ó. Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais organizado, para depois vocês entenderem em casa, viu? Vai ficar -2 menos 1 igual a -3. Deu para entender, gente, isso daqui? Tá, né? Pronto. Ô, Anne, tente fixar a minha tela, viu? É porque você não está fixando a tela, mas fixe que dá para você ver. Tá certo? Aí agora, ó, vamos fazer aqui a nossa segunda, viu? E y, quando o x for 0, vai ser igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 dá o próprio -1, ó. Perfeito. E agora, x valendo 1, o y vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Fica 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, dá 1 positivo. Ó. Aí agora alguém me diz aí qual é o par ordenado aqui, desse primeiro, transformando em ponto. -1 e -3. Certo. Depois. 0 e -1. E por último. 1 e 1. Muito bem, isso mesmo. Qual é o próximo passo? A montar o plano cartesiano. Muito bem, isso mesmo, ó. Aí a gente montando o plano cartesiano, a gente tem o eixo horizontal vai ser qual mesmo? Eu não lembro. É x? Eu sempre me Isso confundo aí, isso. isso Vertical mesmo, e isso. Muito bem, perfeito. A minha, vocês estão tão craques demais, velho. Caraca, gostei mesmo, viu? E aqui agora eu vou botar, ó. -4, -3, -2, -1, aqui 0. Aqui eu estou botando só para ilustrar mesmo, mas não é obrigatório não, viu, meninas? Aqui eu estou botando só para ficar bonitinho mesmo, viu? Mas não precisa dessa frescurada toda aqui não, ó. Beleza? Não se preocupem com isso daqui não. E aqui para baixo, -1, -2, -3, só para poder o gráfico ficar bonitinho mesmo. Aí agora eu vou botar os pontos, olha.
Lembrando, a primeira coordenada sempre de x, a segunda coordenada sempre de y. Então, no x eu vou marcar ali o -1, então vai ficar aqui, ó, mais ou menos, ó, vai ser -1, então ele vai estar aqui, ó, tá certo? E o y, 3. Então, agora eu vou ter que ligar esses dois, ó, -1 e -3, liguei, tenho esse pontozinho verde aqui que eu vou marcar como sendo o ponto verde. Aí o próximo agora, meninas, vai ficar assim, ó. Vou botar vermelho, não, vou botar azul escuro. Vai ser esse ponto aqui, ó. 0 e -1. Então, como não pode ser 0, a gente vem em cima do -1, aí lembra, x e y. Então, o -1 tem que estar em cima do y. Então, tem que estar aqui, ó. -1, tá certo? E por último, agora, ó, a gente tem esse laranjinho aqui, que é 1 e 1. Então, 1 em x, 1 em y, e eu ligo esses caras aqui, ó. Tá vendo? E por último, eu faço o que com esses pontos? Traço a reta. Muito bem, traço a reta, ligando eles, ó. Tá vendo? Acabou. Lindo bem. Fácil ou difícil, gente? E aí? O que é que vocês acharam até então? Fácil, né? Tranquilo, né? Aqui é só a parte de desenho mesmo. E aí, o que é que vocês perceberam? Olha, vocês concordam comigo que o primeiro gráfico, o desenho dele, a cara dele, não ficou uma reta? Olha, é uma reta, né? Ó. E o segundo ficou o quê também? Olha, se a gente for perceber aqui, ó. Outra reta, né? Então, ó, meninas, isso aqui não é coincidência, não, viu? Isso aqui vai ser a característica do gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim, gente, sempre será uma reta, viu? Beleza. Se foi reta, meu amor, você já pode dizer que aquela é uma função afim, acabou. Então, no jornal, quando vocês virem assim, o PIB de não sei de onde correu dessa forma, se foi reta, vocês dizem, eita, esse caso aí foi modelado usando uma função afim, uma função do primeiro grau, que é a função mais simples que a gente tem. Quando Porque ela toda vez que o gráfico fica, for... quando ela fica ondulada, é o que mesmo, Fabrício? Quando tá, como assim? Assim, ó, Aham, assim. Isso aqui, nesse caso, seria uma função periódica, ou seja, uma função que a gente chama de trigonométrica. Seria uma essa função querida. seno, uma função cosseno, essa queridinha. Aí, ó, Laísa, quando ela fica assim, ó, ela é uma função exponencial, tá vendo? Quando ela sobe assim, ó. Aí, quando ela tem, Laísa, essa cara aqui, ó, que a gente chama de parábola, ela é uma função quadrática. Se preocupem não, que a gente vai estudar todas elas, viu? E daqui uns meses a gente já vai estar craque em tudo isso, viu? E eu Meu acredito Deus. que vocês vão Ô, gostar disso. Fabrício, o que tá Oi. me pegando um pouquinho é na parte do Y ali da tabelinha, porque eu tô ficando meio confusa. Aqui, ó, pronto. Toda vez, Laísa, você vai ter a própria expressão aqui, tá vendo? Ó, nesse caso aqui, o y, ele tá dizendo que o y vai ser escrito dessa forma, 2x menos 1. Tu tá vendo aqui esses três valores, né, Laísa? Foram os valores que a gente escolheu para qual incógnita, ó? Pro x, né? Aí, Laís, em cada um desses quadradinhos aqui, tu vai ter que substituir, botar no valor de x, o valor que está aqui. Nesse primeiro caso, ó, o valor de x a gente está dizendo que vai ser -1. Então, para esse caso aqui, Laísa, tem que ficar assim, ó, y é igual a 2 vezes o x, que nesse caso aqui em especial vale -1, menos 1. Vê se tu entendeu isso. Sim, entendi. O Pronto. -1 é pela questão da equação mesmo, né? Isso, muito bem, isso mesmo. Aí, ou seja, ele vai variar, Laísa, dependendo da equação que ele tiver ali, tá vendo? Dependendo da função que ele te der, aí esse valor pode mudar. Mas o x sempre será o mesmo. Só o valor de y pode mudar. Beleza? Beleza. Vou pegar isso aqui, ó. Eu não sei se eu botei outra. Botei mais um aqui, ó. Tá vendo? Bora lá pra gente fazer. Primeiro passo é a tabelinha. Deixa eu construir aqui a nossa tabela, beleza? Ei, tô repetindo muito mesmo, porque eu preciso que a galera aprenda bem isso, viu, gente? Preciso que a galera aprenda bem. Daqui a pouco a gente parte ali para uma parada um pouco mais conceitual, mais cara de Enem mesmo, de vestibular. Mas por agora eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Pronto, beleza. Aqui eu vou botar os valores de x e depois boto os valores de y. Então, o primeiro passo é fazer a tabelinha, viu? E aí a tabelinha, nesse caso aqui, olha, o y vai ser menos x mais 2. Alguém falou, gente? Não sei se eu ouvi alguém falando. Não, né? Não, acho que eu acabei ouvindo errado. Então, ó, vamos lá. Então, ó, primeira coisa que eu fiz, tabelinha. Perfeito.
Aí agora eu vou escolher os valores de x. Os valores de x eu disse a vocês que são padrões. Menos 1, 0 e 1, beleza? Aí agora eu vou ter que determinar os valores de y ali. Aí vê agora, Laís, se tu vai entender isso daqui bem, ó. Nesse caso aqui, o valor de y vai ser, substituindo ali, fica como, Laísa? Aqui, me diz aí. Substituindo nesse caso. Menos 1, Isso, menos 1, porque menos você já tem um menos meio 1, aqui. isso. Isso. Mais Mais, 2. 2? muito bem. É. Tá certo. E agora? O que é que a Vai ter gente faz com no esse final sinal? aí, né? Vai ficar Olha, faz aí, né? Menos com menos, dá 3. dá 3, muito bem, isso mesmo. Dá 3. Aí, ó. Bora aqui de novo, olha. No segundo caso, o y vai ser quanto ali? Diz aí. Substituindo. Isso aí não tá. Aqui, Laísa, vai ficar como? Olha, a Ana já foi respondendo ali. Vai Olha, ficar. sim, diga aí. Calma, que eu me perdi. E tá um pouco distante, tá ruim para enxergar um pouquinho. Vai ficar Y. E Fabrício, fala aí você agora, vá. Ó, não fica assim, ó, menos 0, né? Porque o valor de x nesse caso é Eu 0. tava me perguntando se eu falava o zero mesmo, porque se colocava na equação o zero junto, mas é. É isso mesmo. Aí, nesse caso aqui agora, aí você vai ficar como? O y igual a quanto? Ó, vê aí o valor de x vai ser quanto agora? Vai ficar 1 Isso aí, muito bem, mais né? 2. E agora? Vai ficar 1. Muito bem, tá vendo, ó? Concluído. Aí agora, mas eu vou fazer o quê? Vou pedir a ajuda de vocês aqui para a gente colocar os pares ordenados. Qual seria o par ordenado desse primeiro aqui? Menos 1 e 3. Muito bem, menos 1 e 3. Perfeito, Mel. E desse segundo aqui, Mel? 0 e 2. Muito bem. Por último, 1 e 1. muito bem. E agora a gente vai botar aqui o plano cartesiano, ó. Foi o eixo X, que é no horizontal, e o eixo Y, que está no vertical aqui, ó. Tá vendo? Em caso vocês fizerem, vocês constroem com régua no começo, viu? Mas não é obrigatório não, viu, meninas? Não é obrigatório não. Faz a mão livre mesmo, que até é mais rápido. Ah, agora aqui eu vou fazer de modo livre mesmo, viu, meninas? Não vou botar número ali, não. Já vou botar como eu normalmente faço. Então, o primeiro sempre é valor de x, aqui y. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, onde tem x, eu vou marcar menos 1. Menos 1 tem que estar para cá para trás, porque aqui eu tenho a origem. Então, fica menos 1 aqui, e no y tem que estar em 3. Eu vou dizer, por exemplo, que o 3 ele vai estar aqui, tá certo? Ó, 3. E agora eu vou ligar o 1 até chegar no 3 ali, ó, reto e reto. Aí, ó, cheguei no ponto azul, que eu vou dizer que o ponto azul é esse daqui. Beleza. Aí agora eu vou pegar aqui um outro, vou dizer que é esse laranjinho aqui, 0 e 2. Então, x e y tem que estar em cima do y em 2. Então, o 2 vai ter que estar aqui, ó. Tá vendo? E por último agora, gente, 1 e 1, olha. Vou botar o verde aqui, ó. Então, x tem que ser 1, y também tem que ser 1, ó. Aí ligo esses dois verdes aqui, ó. Perfeito. E por último agora, ligo esses danados desses 3 pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó, e sempre vão ficar alinhadinhos, tá vendo? E essa daqui, gente, esse daqui vai ser o gráfico dessa funçãozinha, tá vendo? Menos x mais 2. Beleza? Aí agora o que é que eu preciso de vocês, né? Eu vou precisar que vocês aprendam agora junto comigo a determinar, Rosena, o valor numérico de uma função. Por quê? Porque muitas vezes o professor ele tenta passar adiante, já fazer a aplicação ali, de encontrar lei de formação já direto, com os pontos e tal, mas não lembra de explicar para o aluno como é que ele faz para determinar o valor numérico. Professor, o que é que significa o valor numérico? Significa o valor daquela função quando você tem um x valendo tal número, tal valor. Então, percebam, ó, vocês estão vendo aqui f de x? Gente, olha só, já botei logo uma questão aqui, ó. Seja a função afim, ou seja, a função do primeiro grau, f de x igual a 4x menos 3,
Determine o valor primeiro de f de 3. Quando eu te der uma lei de formação, ou seja, eu te der uma função e te pedir f de 4, f de 9, f de 6, f de 12, f de menos 1, eu estou te pedindo o valor numérico daquela função, ou seja, eu estou te perguntando qual é o valor de y quando x tiver tal valor. Porque percebam aqui, gente, ó, tudo que está dentro do parênteses é o x. Então, se eu estou te pedindo f de 3, é porque o valor de x tem que ser 3, tá vendo? Então, nessa função, onde tiver x, eu vou substituir por 3. Então, fica assim, ó, não é 4x, então fica 4 vezes 3, e aqui eu repito menos 3. Tá vendo? Ó, menos o 3. E aí fica 4 vezes 3, 12, 12 menos 3, isso aqui dá 9, 9. Tá vendo? Facinho assim, isso aqui é o valor numérico, gente. Viu lá? Então, ó, se eu te peço aqui f de 6, eu estou te dizendo aqui que o x vai valer quanto aqui? Quando é que vale o x? Cadê alguém? 6, muito bem. Aí agora, nessa função, onde tiver x, eu troco por 6. Então, fica como ali, gente, substituindo? 4 vezes 6 menos 3. Muito bem. 4 vezes 6 dá quanto mesmo? 20. 24. Muito bem. E 24 menos 3 dá, ó, 21. Tá vendo? Descobrimos o valor numérico. E agora, por último, olha, f de 9, ou seja, onde tiver x na função, eu troco por 9. Então, fica 4 vezes 9 menos 3. 4 vezes 9, as meninas já sabem que dá 36. E 36 menos 3 dá 33, a idade de Cristo. Ó. Tá vendo? Aqui é a parte mais tranquilinha que a gente tem, que é o valor numérico. É uma das partes que eu mais gosto, inclusive, e que são, gente, primordiais, viu? Pra gente, assim, determinar qualquer coisa que seja. Todo mundo entendeu, né? Se eu pedisse para vocês aqui quanto que seria f de 2. Pronto, vamos lá. Determine aí para mim quanto é que dá o f de 2 dessa função. Vou dar aqui uma alternativa D. Ó. Quanto é que daria f de 2? Muito bem, 5, perfeito. Tá vendo? Se eu pedisse, por exemplo, f de menos 3, quanto era que daria ali? Vejam aí, f de menos 3. Isso aí, Rosana, muito bem. Menos 15, tá vendo? Pronto, todo mundo já pegou isso, já captou. Quem não captou, depois reassista a aula e tirem dúvidas, viu? Tanto comigo quanto com a monitora. Agora, o que é que eu quero? Eu quero que a gente já saia daqui sabendo determinar a lei de formação de qualquer função afim usando pontos. Então, a própria isso. Muito bem, Gabi. Isso aí. Então, usando, toda vez que a função, toda vez que a questão te der os pontos, tu vai determinar a lei de formação. Então, aqui eu já botei logo, tá certo? Ó, eu já botei a questão aqui, tá vendo? Tá certo? Para que vocês já possam entendendo isso daqui direto, viu? Eita, Anne, tá. Gente, tá travando só para a Anne ou tá travando para vocês? Para ver se a internet também. Tá? Às vezes pode ser a minha, viu, Anne, e não a sua. Me digam aí, gente, se tá ok para vocês aí. Ah, tá tranquilo? É porque às vezes, Tá gente, normal. tá normal. Porque às vezes você diz assim, a minha internet tá ruim, não sei como, às vezes é a minha que tá ruim. Aí quando se travar, vocês me dizem. Vamos lá, então, ó. Determina a lei de formação da função do primeiro grau que passa pelos pontos 0 e 2, 3 e 1. Ô, gente, vem cá. Toda vez que ele quiser a lei de formação, vocês vão ter que me dizer qual é a lei de formação geral de uma função afim. Eu disse para vocês lá que a lei de formação não era essa daqui, ó. Y é igual a x mais b. Essa daqui é a lei de formação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar esses pontos e substituir nessa lei de formação. Vê se vocês vão entender isso. Reparem. Eu quero que alguém me ajude. No ponto, no par ordenado, esse primeiro valor aqui vai ser o valor de x ou o valor de y? Primeiro. X, Muito bem. E o segundo? Y,
Muito bem, tá vendo? Então, gente, vai ser muito simples. Eu vou pegar, olha só, primeiro, eu vou substituir o ponto 0 e 2 nessa função aqui, ó, tá vendo? Na lei de formação geral. Então, olha só, o que é que eu vou fazer? Onde tiver x ali nessa lei de formação, eu vou botar, vou substituir por 0. E onde tiver y, eu vou trocar por 2. Nessa daqui, ó, na y igual a ax mais b. Porque, gente, essa daqui é a lei de formação genérica, tá vendo? Então, substituindo ali, vocês concordam comigo que vai ficar assim, ó, aqui tem y, então eu troco por 2. Aqui tem x, eu troco por 0, então vai ficar assim, ó, tá vendo? 2 é igual a vezes 0 mais b. Gente, toda vez que nós fazemos a multiplicação de qualquer número ou letra por 0, isso aqui vai dar quanto, ó? A vezes 0. Dá o próprio 0, muito bem, ó, tá vendo? Mais b. E aqui, gente, então, vocês concordam comigo que vai ficar b igual a 2? Qual é o nosso objetivo aqui? É determinar o valor de A, o valor de B, depois substituir ali na função de novo e saber qual vai ser a nossa lei de formação. Então, já substituímos o primeiro ponto, iremos substituir agora o segundo ponto. Olha, agora fazendo para 3 e 1. Lembrando, 3 vai ser o valor de x, 1 vai ser o valor de y, tá certo? Nesse caso ali, agora, novamente, vou substituir na lei de formação. Y igual a AX mais B. Aí, onde tem Y, já vou botar 1. Onde tem X, eu vou botar 3. Tá vendo aqui, Rosane? Então, vai ficar assim, ó. A vezes 3 mais o valor de B. Só que quem foi o valor de B que a gente achou? A gente já achou o valor de B? Já, 2. Muito bem, 2. Então, fica assim, ó. 1 vezes... Gente, A vezes 3 é a mesma coisa de 3A, tá certo? Mais o valor de 2. Vou espelhar, gente. O que é que significa espelhar? É só botar a letrinha desse lado aqui, tá vendo? Ó, porque como é uma igualdade, eu posso trocar ali como eu quiser, tá certo? Não vai mudar nada. E aqui agora, gente, é uma equação do primeiro grau. Vocês aprenderam na aula anterior. Olha, 3A mais 2 igual a 1. Como é que eu faço para resolver isso? Alguém resolve aí, junto comigo aqui. Ô, Fabrício, poderia Oi. colocar só o 3A e a igualdade e depois colocava, tipo, 2 e menos 1? Ou ficaria errado? Não, estaria certo. Não, assim, ficaria errado por conta dos sinais. Aí você tem que tomar cuidado com os sinais, viu? Para É, não se bananar. eu fiquei meio confusa, porque na minha Não cabeça é? Isso mesmo. Eu ficaria sempre só gosto, Laísa, 3A. eu sempre gosto, Laísa, de espelhar para que a letra já passe logo para o lado direito e depois é que eu mando, tá vendo aqui, ó? Ó, o 2 que está positivo passa negativo, tá vendo? Porque a gente não se enrola. Porque aqui, olha, isso vai ficar assim, ó, 3A é igual a 1 menos 2 dá menos 1, deixando o A de um lado da igualdade. O 3 está multiplicando, o 3 tem que passar dividindo. Então, quanto foi aqui que deu o A? O A é menos 1 sobre 3. Beleza. Laísa, quando encontrar o valor de A e o valor de B, ela volta na função, olha, nessa funçãozinha aqui, AX mais B, e só troca o valor de A e de B. Não precisa trocar o valor de X e Y, não, viu? Vai ficar assim, ó. Y é igual ao A, que vale menos 1/3 vezes X, mais o valor de B, que vale 2. É isso daqui que está de verde, é a lei de formação da função do primeiro grau, que passa pelos pontos 0, 2, 3 e 1. Me digam aí se deu para entender, se ficou muito confuso. É um passo a passo, vocês vão ter que treinar bastante isso, viu? Vamos prometer que em casa vão treinar muito. Eu vou deixar vários exercícios assim, viu, gente? De usar a lei de formação mesmo, viu? Pontos. Beleza? Bora lá para a gente fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui os pontos 2 e 1, 1 e 0. Vamos lá, ó. O primeiro é x, o segundo é y. Como eu quero a lei de formação, eu vou ter que substituir na lei de formação geral, que é qual, Anizinha? É y igual a ax mais b, tá vendo? Aí eu vou substituir primeiro o ponto 2 e 1. Aí, substituindo esse ponto 2 e 1, eu vou ficar assim, ó, perceba, tá? Onde tiver y, eu já coloco o 1. Onde tiver x, eu coloco o 2, tá vendo? Isso tudo mais b. Isso aqui fica 1 igual a 2a mais b. Posso espelhar, viu? Ó, para poder as letrinhas ficarem do lado de cá. 2a mais b, isso tudo igual a 1. Beleza.
Fiz o primeiro, vou fazer agora com o segundo. Olha, vou substituir 1 e 0. Vocês estão conseguindo captar mesmo? Tá certo, tranquilo, tranquilo. Isso aí, muito bem. Agora, ó, x, y, onde tiver y, vou botar 0, fica 0 vezes a vezes o x, que dá 1, tá certo? Mais o valor do b, que nesse caso eu não tenho ainda. Fica assim, 0 igual a mais b, ou seja, a mais b é igual a 0. Gente, diferente daquela outra, aqui não ficou perfeitinha como a gente queria. Mas, olha, ficou, na verdade, um sistema de equações, olha, que vocês já estão mais do que acostumadas a resolver, ó, tá vendo? A diferença era que a outra ali, olha só, era que a outra, as que a gente vinha resolvendo na aula anterior, a gente tinha muito x e y. E agora a gente vai ter o a e o b, que não muda nada. Tá certo? Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer pelo método da substituição. Trabalhando primeiro essa daqui, ó, a segunda, que é mais simples. Então, fica a mais b igual a 0. Vou isolar, por exemplo, o b, viu? E aí, mandando para o outro lado, o b tem que ser menos a, porque o a está positivo, passa negativo. E aí, agora, gente, o que é que eu vou fazer? Olha, nesta de cima aqui, ó, eu vou substituir, no lugar do b, eu coloco menos a. Então, fica assim, tá vendo, ó? Vê se vocês entenderam isso até agora, que daqui a pouco eu libero vocês. Tá tudo tranquilo, gente? Até agora aqui é sistema, viu? Por isso que eu pedi para que vocês praticassem muito. Aqui é 2A, gente, desculpa, viu? 2A menos A. Agora sim, ó, vai ficar assim, ó. 2A menos A dá o próprio A é 1. Portanto, olha, volto nesta daqui. Portanto, esses 3 pontinhos é portanto, B vale menos 1. Tá vendo? Tem o valor do A, o valor do B, aí eu volto aqui e substituo pela última vez. Y é igual a AX mais B. Então, Y só pode ser 1 vezes X mais o B, que vale menos 1. Então, o Y fica, tudo que multiplica por 1 é aquela própria coisa, não precisa 1 aparecer não. Certo? Então, fica Y igual a X menos 1. Acabamos aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é a lei de formação que passa por esses dois pontos. Isso aí, muito bem, tá vendo? Tranquilinho demais, né, gente? Muito tranquilo isso daqui. Aí, o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês façam em casa a letra C, que eu vou passar agora, viu? No caso, essa letra C aqui. Essa aqui seria a letra D, viu, gente? A letra D. E essa daqui que seria a letra E, tá certo? E a letra E. Deixa eu ver se eu botei mais aqui, ó. Não, pronto, botei letra D, então vocês vão fazer letra C, letra D, letra E, e mais a lista que eu vou mandar para vocês lá para o Classroom. Tranquilo? Para vocês irem praticando aí essa parte de encontrar e determinar essa lei de formação, porque futuramente, Anne, a gente vai fazer isso daqui, só que, olha só, usando as questões de vestibular. Olha, tá vendo? Questões de vestibular. Aí vai ser com gráfico, vai ser, ó, com pontos assim, tá vendo? Ó, um gráfico de novo, tá vendo? Aí não se preocupem não, ó, com valores numéricos, tá vendo? Ó. Depois a gente vai precisar fazer com isso, daí eu preciso que vocês estejam muito boas na hora de resolver esses sistemas de equações aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Pronto, vocês vão prometer que vocês vão fazer tudo bonitinho,